Olá, meus amigos, que felicidade nós começarmos a nossa aula 1.1 de Regimento Interno da CLDF. Para vocês que estão começando, né, este curso e ainda estão se acostumando com a nossa metodologia, por favor, tenham em mãos aí o mapa mental já impresso, tá? Senão você dá um pause aí no seu vídeo e vai imprimir o seu mapa mental, porque a gente vai então preencher as lacunas, né, e fazer com que esse mapa mental fique todo bonitinho para você. Então, esta aula 1.1 enfrenta os artigos 1º a 4º do Regimento Interno, então que você já vai ter esses conhecimentos bem internalizados aí depois de preencher o nosso mapa mental, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar, né, como diríamos lá no regimento, sob a proteção de Deus, vamos começar esta sessão, na verdade, esse curso, que eu espero que seja decisivo, gente, em sua aprovação. Vamos começar aí já com o primeiro slide, tá? Eu estou aqui no canto da tela, tá bom, gente? Mas você vai ficar prestando atenção no mapa mental, tá certo? E você sempre vai anotar no mapa mental quando eu pedir para você fazer as anotações. Pode voltar aqui para o mapa mental, que vai ser principalmente nessas canetinhas aqui, ó. Quando tiver essas canetinhas é onde você tem que fazer anotações para preencher o seu mapa mental. Então, vai prestando atenção aí no mapa mental e a gente começa com a informação do artigo 1º, que o poder legislativo é exercido pela Câmara Legislativa do DF. Não tem maiores peguinhas de concurso nessa informação, gente, mas eu ressalto duas considerações interessantes para a prova. Primeiro, que o nome Câmara Legislativa mostra bem o caráter híbrido do Distrito Federal. Ele tem, ao mesmo tempo, né, em regra, as competências, o DF tem as competências estaduais e municipais, em regra. Portanto, Câmara Legislativa é um meio termo entre o nome Câmara Municipal de Vereadores e Assembleia Legislativa Estadual. Então, surge o nome Câmara Legislativa. Quantos são os deputados distritais? 24. Por que são 24 os deputados distritais? Isso está no regimento interno? Isso está na lei orgânica? Não. Isso está no artigo 27 da Constituição Federal, que diz que o número de deputados distritais é o triplo do número de deputados federais. O DF tem 8 deputados federais na Câmara dos Deputados, portanto tem 8 vezes 3, 24 deputados distritais. Então, o nome da Câmara Legislativa e o número dos deputados distritais são considerações que eu estou acrescentando, tá, aí para você, né, ter essa informação, vai que cai na prova. Vamos seguir aqui, tá, o mapa mental, em que o artigo 1º, estamos vendo aqui, gente, o artigo 1º do regimento, ele diz que o poder legislativo é representado pelo presidente da Câmara e judicialmente representado pela Procuradoria-Geral da CLDF. Eu já vou pedir aqui, gente, que você, inclusive, circule essa informação aqui, porque ela já é a primeira informação com grande probabilidade de cair na prova. Gente, dizer que a Câmara é representada pelo presidente da Câmara Legislativa não é difícil de entender. Nós vamos ver no regimento interno situações em que as correspondências externas, né, ao Tribunal de Justiça, aos demais poderes, é feita e assinada pelo presidente, né, é assinada pelo presidente da Câmara Legislativa. Ou seja, é ele que representa externamente a CLDF. Não é difícil de entender isso. Agora, judicialmente, quem representa a Câmara Legislativa? Pela literalidade do regimento interno, é a Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa. Olha só, gente, se esta literalidade cai na prova, está certo. Só que volta aqui para o mapa, porque é a primeira canetinha que eu quero que você preencha, tá, aqui no seu mapa mental, que é a seguinte informação. Você vai anotar, né, eu vou ditar para você, porque essa, inclusive, é uma informação que eu acho que tem grande chance de cair em prova. Anote aí. Apenas nos casos em que a CLDF compareça a juízo em nome próprio. Você vai botar entre parênteses artigo 57, tá, da Lei Orgânica do DF. Então, você vai anotar exatamente o que eu ditei. Apenas nos casos em que a CLDF compareça a juízo em nome próprio. Isso é o que está escrito no artigo 57 da Lei Orgânica do DF. Volta aqui para mim uma primeira consideração.
Gente, repetindo o que eu já expliquei no vídeo de apresentação, esses preenchimentos não são aleatórios. Eu quero que você escreva de próprio punho várias informações que eu acho bem legais e com grandes chances de cair em prova. Então, é um recurso pedagógico também, e eu quero que você preencha exatamente o que eu estou ditando. Tá? Então, eu vou dizer apenas uma vez a informação. Se você tiver alguma dificuldade de acompanhar, você pausa o vídeo, dá ali um rewind, né? Volta um instantinho o vídeo para poder ouvir de novo o que eu falei, dá uma pausa e você consegue anotar. Eu não vou ficar repetindo o que eu tenho que ditar 2, 3 vezes para que a gente tenha um vídeo mais, né, com menos tempo, não precisa demorar tanto. Então, é a primeira informação que eu coloquei aí. E qual é o acréscimo que eu quero fazer? Veja bem, gente, o artigo 57 da Lei Orgânica diz que a Câmara Legislativa só é representada em juízo pela sua própria Procuradoria-Geral, a Procuradoria-Geral da CLDF, quando a Câmara atua em nome próprio. Por que isso? A Câmara Legislativa não é uma pessoa jurídica. A Câmara Legislativa é um órgão do Distrito Federal, que é a pessoa jurídica. E se você pega os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, quem é que defende judicialmente o Distrito Federal? É a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que é vinculada ao governador do DF, está inserida dentro do Poder Executivo. Então, para defender o Distrito Federal como fazenda pública, como pessoa jurídica, quem defende judicialmente a CLDF não é a Procuradoria-Geral da Câmara, é a Procuradoria-Geral do DF. Um cidadão entra com ação de danos morais contra o Distrito Federal, né, porque a Câmara Legislativa causou algum prejuízo a ele. Ele ingressa contra o Distrito Federal e quem defende é a Procuradoria-Geral do DF. A Câmara Legislativa, quando ela atua em juízo em nome próprio, de repente prestar informações numa ação direta de inconstitucionalidade, num mandado de segurança. Então, nós não vamos estudar aqui direito processual. Quando é que a CLDF atua em juízo em nome próprio? Isso não está dentro do nosso conteúdo aqui e da prova de regimento interno. Mas é possível que caia na sua prova de regimento interno que, por exemplo, o seguinte item: a Câmara Legislativa é representada judicialmente pela Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa em todas as situações, em todos os casos. É errado. Porque, lendo o regimento interno à luz da lei orgânica do DF, é apenas quando a Câmara Legislativa compareça em juízo em nome próprio. Então, tem essa informação adicional, porém, realmente, se cai a literalidade do regimento interno, aí você marca certo. Tá? Se for extrapolada essa literalidade, dizendo é representada judicialmente em todos os casos pela Procuradoria-Geral da CLDF, aí você vai marcar errado. Tá bom? Vamos continuar aqui. Essas informações aqui, gente, a CLDF é composta de deputados distritais, representantes do povo do DF, investidos na forma da legislação federal. Eu não acho que isso vai cair tanto em prova, né? Não tem tanta chance. Mas anote aqui a seguinte informação. O DF não legisla sobre direito eleitoral. Então, por que eu estou dizendo isso? Se cai na prova, o deputado distrital é investido na forma da legislação distrital. É investido na forma da legislação federal que dispõe sobre direito eleitoral. Então, por favor, se for trocado federal por distrital, o item vai estar errado. Vamos lá continuar com a explicação, né? A gente dá uma olhada nos principais pontos do mapa mental. E o próximo ponto que eu quero destacar, gente, inclusive, vou até destacar isso aqui que a gente vai escrever, como segunda grande informação, com probabilidade de cair na prova, é o que está no artigo 2º do regimento. A CLDF pode reunir-se temporariamente em qualquer lugar do DF, desde que ocorra motivo relevante e de conveniência pública ou haja acontecimento que impossibilite o seu funcionamento na sede. Cuidado com a literalidade do regimento. Motivo relevante e de conveniência pública é uma das hipóteses, ou uma situação que impossibilite o seu funcionamento na sede. É uma hipótese de reunião temporária, pessoal.
Não é uma hipótese de mudança definitiva de sede. É uma reunião temporária. E em todos esses casos aqui, a reunião só pode acontecer se houver deliberação por maioria absoluta, tá, dos membros da CLDF. E vamos anotar isso, vamos voltar aqui para o mapa. Eu peço que você anote aqui agora, ó, nessa canetinha, você vai anotar a seguinte informação: por deliberação da maioria absoluta da CLDF. Tá? Então, esse quórum de maioria absoluta, né, você sempre preste atenção quando tiver um quórum qualificado, 2/3, maioria absoluta, a Câmara Legislativa tem que deliberar por maioria absoluta para haver essa reunião temporária fora da sede da Câmara Legislativa, mas em qualquer outro local do Distrito Federal. Tá? Entendeu aí essa segunda grande informação? Vamos seguir no mapa mental, tá certo? E aí a gente vai pular aqui, ó, e eu gostaria de aparecer aqui na tela, né? Estou aqui embaixo, mas você, de novo, continue prestando atenção aí no mapa mental. Olha só, gente, eu tenho aqui na parte de símbolos uma informação que eu não acho assim tão, com tanta chance de cair na prova. A Câmara adotará os símbolos oficiais do DF. O que é que você vai preencher aqui? Você vai preencher a seguinte informação: símbolos do DF, 2 pontos, bandeira, hino e brasão, é o que está no artigo 7º da LODF. Então, você vai preencher isso aí, símbolos do DF, 2 pontos, bandeira, hino e brasão, que é o que está no artigo 7º da LODF. Porém, qual é até a informação adicional que eu dou aqui em relação ao que está escrito no mapa mental e ao que está escrito no próprio regimento? Quando você vai para a lei orgânica no artigo 7º permite que a lei estabeleça outros símbolos. E aí eu quero informá-los que a Câmara Legislativa tem o seu próprio símbolo oficial. Além do próprio brasão do Distrito Federal, tá? Existe o brasão também da Câmara Legislativa, que eu vou mostrar para vocês. Pode botar aí na tela, tá? Bota aí na tela o mapa mental. Olha aqui, nós tivemos, tá, na resolução número 260 de 2012, a aprovação desse símbolo aqui, que é esse triângulozinho aberto aqui na base, que mostra que a Câmara Legislativa está aberta para a população, né? É uma casa aberta ao povo, e que, portanto, gente, é utilizado esse símbolo nos documentos oficiais da Câmara Legislativa. Isto foi criado por resolução. O artigo 7º da Lei Orgânica não disse que tinha que ser uma lei? Não importa, gente. Tá? Dentro da Câmara Legislativa, a resolução trata com força de lei desses assuntos de interesse interno, de funcionamento interno. A sua logomarca da Câmara Legislativa facilmente é inserida nessas matérias. Então, não questionaria a constitucionalidade da resolução número 260 de 2012. Isso vai cair na prova, Léo? Mais difícil, mas é uma informação interessante e vai que cai, né? Uma probabilidade pequena. Mas eu fiz questão de te dizer que a própria Câmara Legislativa tem os seus símbolos, tá certo? O símbolo principal ali, o emblema, a logomarca da Câmara Legislativa. Muito bem, vamos seguir então aqui no nosso mapa mental e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a legislatura, o conceito do artigo 3º do regimento interno. Olha só, gente, a legislatura, você vai preencher aqui nessa canetinha, tem duração de 4 anos. Tá? Você vai escrever aqui a seguinte frase: tem duração de 4 anos. E eu vou pedir para que você bote entre parênteses 7ª legislatura. Nós estamos atualmente na 7ª legislatura. Quando é que foi a primeira legislatura, Léo? A primeira legislatura foi de 1991 a 1994. A Câmara Legislativa é uma casa muito recente, né? Estadual, né, como casa estadual, ou semelhante a uma casa estadual, é uma das mais recentes, e ela então tem este momento atual na 7ª legislatura. Eu não vou aqui, gente, discorrer sobre o princípio da unidade da legislatura, tá? Que eu, inclusive, trabalho no curso de processo legislativo, mas eu só adianto que nós teremos e nós veremos diversas repercussões, tá, ao longo do regimento interno, do fato de que uma casa legislativa funciona em legislaturas. A gente pegou isso do Congresso norte-americano, que também funciona nas legislaturas, e
a ideia de que em 4 anos os projetos são apresentados, são discutidos, são encerrados, você vai ter como repercussão o fato de que, ao final de uma legislatura, uma comissão temporária tem que obrigatoriamente encerrar os seus trabalhos. No final de uma legislatura, você tem o arquivamento da maioria das proposições legislativas, com algumas exceções. Nós vamos ver isso no momento adequado. Mas eu peço que você não confunda o conceito de legislatura de 4 anos com o que a gente vai ver agora, que é, daqui a pouco, que é a sessão legislativa e o período legislativo. Mas isso a gente vê daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Como informação, que não é assim tão importante, né, a legislatura inicia-se com a posse dos deputados em 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Olha só, gente, eu até vou abrir um parênteses aqui e escrever o seguinte: isso aqui é diferente do Congresso Nacional. No Congresso Nacional é em 1º de fevereiro, tá? No Congresso Nacional, a legislatura começa em 1º de fevereiro, que é quando acontece a posse dos deputados federais e senadores. Você está estudando para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal, lembre disso lá, no concurso de lá, mas cai na sua prova direito constitucional, na sua prova da Câmara Legislativa, cai direito constitucional. Então, você, de qualquer modo, tem que saber isso. Os deputados federais e senadores, a legislatura deles começa 1º de fevereiro, que é quando tem a posse. A posse dos deputados distritais, a gente vai estudar no próximo mapa mental, é 10 horas da manhã, olha que beleza, do dia 1º de janeiro. A galera toda ainda no clima do Réveillon, vai direto do Réveillon. Porque é 10 horas da manhã do dia 1º de janeiro, é quando começa a legislatura. Não deixe de saber isso, né? Tem uma chance mediana de cair em prova, mas eu nem vou circular, tá certo? Porque a gente vai estudar isso muito no próximo mapa mental. Muito bem. O que eu quero que você estupidamente saiba como terceira informação que eu acho que tem maior chance de cair na prova, gente? Puxa vida. Se você está entrando na Câmara Legislativa e não sabe quando ela funciona, você está mal demais. Gente, de 1º de fevereiro, tá, a 30 de junho. De 1º de agosto a 15 de dezembro. Esses são os 2 semestres legislativos que a gente vai chamar, e a legislação chama de períodos legislativos. Então, a sessão legislativa ordinária, que é esse período mais ou menos anual, ele vai de 1º de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. Coloque isso no seu coração. Esse é o funcionamento ordinário, tá, da sessão legislativa ordinária, formada por 2 períodos legislativos, que na Câmara Legislativa é diferente do Congresso Nacional. Também você pode anotar aí no seu mapa mental. Quando é que é no Congresso Nacional? Por favor, gente. De 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. É diferente, tá certo? Então, por favor, não confunda. Vai que você atrapalha os 2 na hora de sua prova. Eu vou ficar muito chateado. Você vai errar a questão, tá certo? Então, fique atento e perceba, volta aqui para o mapa mental, perceba, olha o que eu quero que você perceba, que dia 1º de janeiro é quando começa a legislatura, que tem a posse da galera. Dia 1º de fevereiro, dia 1º de fevereiro é quando começa a sessão legislativa ordinária. Tem um período de 1 mês aí entre os 2. É diferente do Congresso Nacional, sem dúvida. Como é que é no Congresso Nacional? A posse é lá para 1º de fevereiro. A sessão legislativa começa dia 2 de fevereiro. Como é que é na Câmara Legislativa? A posse é em 1º de janeiro. E a sessão legislativa começa em 1º de fevereiro. Você não vai errar isso na sua prova, tá certo? É um conhecimento básico da Câmara Legislativa e que é a terceira informação desse mapa mental com grande chance de cair em prova. Muito bem, gente. Quais são as próximas informações aqui no mapa mental que eu quero que você preencha? Essa canetinha aqui, você vai anotar aqui a seguinte informação. Eu vou ditar para você. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de LDO, de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? E esta segunda canetinha aqui, tá? Você vai anotar o seguinte: nem encerrada sem a aprovação da Lei Orçamentária Anual. Então, a sessão
nessa primeira canetinha, a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação da LDO, e nessa segunda canetinha, nem encerrada sem aprovação da lei orçamentária anual. Isso aqui, gente, é diferente do artigo 57, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá certo? Por quê? Inclusive, é até uma inovação da lei orgânica mais protetora do planejamento orçamentário do que a Constituição Federal. A Constituição Federal só diz: a sessão legislativa do Congresso não será interrompida sem aprovação da LDO. A nossa lei orgânica do DF é muito mais protetora do planejamento orçamentário. Opa aí, ó, que beleza. Não será interrompida sem aprovação da LDO, nem encerrada sem aprovação da LOA. Então, o recesso parlamentar não começa, tá, depois do dia 30 de junho, né, seria o dia 1º de julho, não vai começar o recesso parlamentar enquanto não for aprovada a LDO. E no final do ano, o recesso parlamentar também não começa, dia 16 de dezembro, sem a aprovação da LOA. Tá certo? Então, olha que informação muito legal para que você não deixe também de saber e de lembrar na hora da prova. E aí, pode botar aqui no mapa mental, é uma outra informação que eu também acho que tem grandes chances de cair na prova. Eu trabalho com essa ideia de hierarquizar o conhecimento, gente. Tudo do mapa mental eu quero que você saiba, mas principalmente aquilo que eu estou circulando. Vai descendo aqui. Para finalizar, gente, tá? A gente estava falando, tá, do conceito de sessão legislativa. Tá? A gente trabalhou principalmente a sessão legislativa ordinária. A gente trabalhou o período anual da sessão legislativa ordinária. E eu não poderia deixar de já tratar nesse mapa mental da chamada sessão legislativa extraordinária, a chamada SLE, que está prevista no artigo 67 da Lei Orgânica do DF. Eu já quero estudar tudo nesse mapa mental. Então, você vai saber a diferença entre legislatura, que é o período de 4 anos, sessão legislativa ordinária, aquele período anual, de 1º de fevereiro, 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro, e a sessão legislativa extraordinária, ela é as convocações que ocorrem nos períodos de recesso parlamentar. Tá? Durante os períodos de férias parlamentares, para os parlamentares, que é quando eles estão aí voltando para as bases eleitorais, vendo mais os anseios do povo e tentando, então, começar um novo ano legislativo com grandes demandas da população. Agora, esta convocação extraordinária, que é a chamada SLE, está prevista no artigo 67 da Lei Orgânica. É bom a gente já estudar em conjunto. Vamos estudar aqui agora? Ó, artigo 67 da Lei Orgânica do DF, que é a convocação extraordinária que vai acontecer nos períodos de recesso. Muito bem, gente. Quem é que pode convocar a Câmara Legislativa extraordinariamente? E eu já adianto que isso aqui tem estúpida chance de cair em prova. Também é a última informação bem importante para a sua prova, gente. Vamos ver quem é que pode? Quem é que pode convocar a CLDF? O presidente. Veja que a lei orgânica do DF fala pelo presidente. Presidente da onde, Léo? Presidente da TerraCap? Presidente da Secretaria de Meio Ambiente? Não, gente. Presidente da Câmara Legislativa. Faltou qualificar aí na letra da lei orgânica, mas não se assuste. É a literalidade da lei orgânica que você vai marcar verdadeira na prova. Vamos voltar aí para o slide. É pelo presidente da CLDF, ele convoca extraordinariamente a Câmara Legislativa nos casos de estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal que atinja o território do DF. Posse do governador e do vice-governador. Estas hipóteses que eu acabei de circular são idênticas ao artigo 57, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá, gente? Deem um pausem aí o seu vídeo, pegue a Constituição Federal, leia o artigo 57, parágrafo 6º, na sua prova cai direito constitucional e já faça o comparativo. É o presidente do Congresso Nacional que convoca extraordinariamente o Congresso nas mesmas hipóteses semelhantes a essas aqui. Tá? Em vez de governador, lá na Constituição só vai estar escrito presidente da República.
Então, é o presidente da Câmara, o presidente do Legislativo, que convoca a Casa Legislativa nesses casos aqui mais graves, né? Ou então de posse do chefe do Executivo. E que mais? Aqui é uma inovação da lei orgânica do DF. Recebimento dos autos de prisão em flagrante, no caso de flagrante de crime inafiançável. Quando isso acontece e a Câmara Legislativa estiver em recesso, é o presidente da Câmara Legislativa que convoca extraordinariamente para deliberar sobre uma prisão em flagrante de um deputado distrital. Nada de muito difícil de entender, tá? Que é o presidente da CLDF que convoca extraordinariamente a Câmara nesse caso. Mas é uma inovação da lei orgânica. Vamos continuar o mapa mental. Isso aqui é uma inovação da lei orgânica, isso aqui não tem na Constituição Federal, não. Pela mesa diretora ou a requerimento de 1/3 dos deputados distritais. Puxa, Léo, como é que eu vou memorizar esse quórum de 1/3? Sei lá, tenta lembrar que é o mesmo quórum para poder criar uma CPI. E eu estou diante de que situação? Apreciar um ato do governador que importe em crime de responsabilidade. Tem alguma coisa a ver com um inquérito parlamentar, uma investigação? Não é uma CPI. Mas tente associar essa hipótese à situação de CPI para lembrar que o requerimento de 1/3 dos deputados distritais, à semelhança de uma CPI, convoca a Câmara Legislativa extraordinariamente para apreciar um ato do governador que importe em crime de responsabilidade. Você vai ter que memorizar. É 1/3 ou a mesa diretora. Tá? Vamos continuar aqui. A comissão representativa que atua nos períodos de recesso, tá? Não acho que essa comissão, que esta informação tenha maiores peguinhas de prova. A lei orgânica traz a comissão representativa, ela atuaria nos períodos de recesso, ela também pode convocar extraordinariamente a Câmara, mas uma hipótese também com grande chance de cair em prova é essa aqui, gente, tá? O governador do DF, o presidente da Câmara, ou requerimento da maioria dos seus membros é sinônimo de maioria absoluta, tá? Quem é que, nesses casos aqui, em caso de urgência ou interesse público relevante. Esta hipótese que eu estou vendo aqui com vocês é idêntica à redação originária da Constituição Federal, que foi alterada em 2006. Em 2006, a Constituição Federal foi alterada, esse artigo 57, parágrafo 6º, para dizer que nesses outros casos de interesse público relevante, urgência, lá no Congresso Nacional, o presidente da República, a maioria dos membros da Câmara e do Senado, ou então os presidentes da Câmara e do Senado, lá é bicameral, em todas essas hipóteses, o requerimento precisa de uma deliberação da maioria de cada uma das casas. Esta é a inovação da Constituição Federal. Não traga essa inovação para cá. Aqui, isso não é uma norma de repetição obrigatória, gente. Isso aqui é um funcionamento muito interno, tá? Do Poder Legislativo. E eu acho, tá? Até que o Supremo diga que é uma norma de reprodução obrigatória, a gente pode considerar que a lei orgânica pode regular isso de maneira diferente. Aqui no DF, o governador do Distrito Federal convoca a Câmara Legislativa extraordinariamente. No Congresso Nacional, o presidente da República requer, mas o requerimento tem que ser deliberado pela maioria absoluta de ambas as casas do Congresso, para que o Congresso seja convocado extraordinariamente. Aqui não tem a necessidade dessa deliberação desses requerimentos. A convocação extraordinária aconteceria automaticamente com os requerimentos do governador, da maioria dos membros da CLDF ou pelo presidente da CLDF, em qualquer caso de urgência ou interesse público relevante. Veja a diferença entre a Constituição Federal e aqui a lei orgânica do DF. E vamos terminar o nosso mapa mental aqui, ó, com essa canetinha. Você vai anotar a seguinte informação. Na sessão legislativa extraordinária, vírgula, a CLDF somente delibera sobre a matéria para a qual tiver sido convocada. Tá? Isso aí, gente, eu estou ditando para vocês o artigo 4º, parágrafo 3º do Regimento Interno. E este dispositivo, tá, ele é diferente, de novo, volta aqui para mim, ele é diferente do artigo 57, parágrafos 7º e 8º da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, numa sessão legislativa extraordinária, o Congresso só delibera sobre a matéria para a qual foi convocado
com a ressalva das medidas provisórias que estejam em vigor, porque elas entram automaticamente na pauta. Esta ressalva existe no processo legislativo do DF? Não, porque o DF não tem medida provisória. E como o Distrito Federal não tem medida provisória, esta ressalva existente na Constituição Federal não pode ser repetida numa prova de lei orgânica do Distrito Federal ou de regimento interno da Câmara Legislativa. Durante a FLE, a Câmara só delibera sobre o que está na pauta. Nada mais, não tem exceção. Saiba desta informação, que tem grande chance também de cair na prova, como tudo que eu circulei aqui. Pronto, finalizamos esse mapa mental. Olha que beleza. Depois que você preencher todo ele, eu adoraria que você estivesse, então, com o seu mapa mental todo bonitinho, gente. É exatamente o que eu pedi para você, tá certo? Anotar, tá certo? Tem algumas anotações minhas aqui de fala de aula, mas isso eu quero que vocês, na verdade, tenham um mapa mental com tudo que eu pedi para vocês preencherem. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês apreendam e coloquem no coração os artigos 1º ao 4º do regimento interno. Grande chance disso cair em prova. E finalizamos por aqui a nossa aula 1.1, gente. Até a aula 1.2 do regimento interno. Tchau.